Bom dia, turma do primeiro ano de Sociologia do Direito, né, da disciplina de Sociologia do Direito. Eu sou o professor Marcelo Benfica Marinho, estamos juntos aí nessa jornada, né, agora com esse primeiro encontro não presencial, né, tivemos 2 encontros presenciais, fizemos algumas atividades de leitura e fichamento, algumas atividades foram propostas e finalmente conseguimos resolver alguns problemas técnicos, né, e tecnológicos e dar início então às nossas videoaulas, né? Eu espero que todos estejam bem, que estejam se cuidando, que tenham tranquilidade, paciência, né, para vencer as dificuldades aí, se cuidem, fiquem em casa, né? Se acreditem se for acreditar em alguma coisa, acreditem na ciência, né? Na opinião dos médicos, enfim, vamos lá, vamos tocar a vida e dentro das nossas possibilidades. Para mim, eu estou muito feliz, muito alegre de estar podendo realizar essas atividades com vocês, tá? E então a gente quero também dar as boas-vindas, né? Nós temos aí quase em torno de 20 novos alunos, né, que chegaram no curso, que eu não conheci presencialmente, e que ficou combinado que vocês teriam uma revisão, né, daquilo que foi trabalhado com a turma antes da chegada de vocês. E a gente tinha começado a trabalhar alguns conceitos que nós chamamos de preliminares, para a gente poder chegar nos conceitos básicos da disciplina, né? Mas que é necessário que alguns conceitos anteriores, né, preliminares, sejam abordados rapidamente, mesmo porque vão ser abordados por outras disciplinas, mas é que eu preciso, no ato da nossa comunicação, que quando a gente fale de conceitos como instituição, sociedade, cultura, né, trabalho, experiência humana, que é economia, política, né, a própria sociologia, né, enfim, isso já esteja de alguma forma esclarecido. Então, eu vou, como é uma revisão, é claro, de forma bem rápida, eu já encaminhei esse material para vocês, né, em forma de slides, mas eu vou fazer aqui um apanhado com vocês de algumas coisas que a gente precisa trabalhar, né? Alguns conceitos. E a gente entendendo que a sociologia jurídica ela vai trabalhar com a sociedade, né? Então a gente vai ter que entender esse conceito, o que é sociedade, a gente vai entender que ciência é essa, né? Qual é o objeto dessa ciência, sociologia, né? Entender que a sociologia jurídica é apenas um ramo da sociologia geral, e essa sociologia geral ela não é ciência exata, ela não é ciência da natureza, ela é ciências humanas, é ciência da cultura, e por isso é que nos interessa esse recorte, essa abordagem sobre cultura, num viés antropológico do conceito de cultura, mas sociológico no sentido de que o que nos interessa? Ora, é justamente fazer a diferenciação entre aquilo que é cultural e aquilo que é natural, né? Porque nós vamos o tempo todo estar lidando com isso no campo do direito, não é? Então, se a cultura é algo que não é da natureza, né? Então a sociologia que estuda a sociedade, estuda o comportamento social, né? É uma ciência da sociedade, uma ciência humana,
ela não se pauta pelo o método, nem o seu objeto de estudo é o fenômeno natural, mas é o fenômeno social. E aí, por isso é que é importante essa diferenciação do que é cultura e do que não é cultura. O oposto do conceito de cultura seria o natureza, o de natureza, né? O biológico, o fenômeno natural, né? O fenômeno físico natural, biológico, químico, etc. O fenômeno cultural, ele é a consequência de toda aquela cadeia que a gente trabalhou e colocou para vocês, que é fruto do trabalho, é a consequência do trabalho humano. E o trabalho humano nada mais é que a interferência humana na natureza, a transformação daquilo que é natural em algo que é artificial. E esse artificial é o cultural, a criação humana, é uma mudança. E essa mudança, ao ser realizada na natureza física, ela transforma o homem na sua subjetividade e até fisicamente no longo do tempo. Então, é uma transformação de mão dupla. E essa transformação chamada trabalho, que não é necessariamente o trabalho job, o trabalho de empregado, de profissão, mas é qualquer ação que transforma a natureza. Um galho que é transformado em lança, que é apontada, uma pedra que é lascada e transformada numa faca, numa machadinha, né? É, é, isso é trabalho, não é? E produz, transforma algo da natureza em algo que já não deixa de ser natural, passa a ser uma ferramenta, uma arma, um utensílio, não é? A cerâmica que vira um pote, não é? Então, esse trabalho, o resultado dele é material e não material. O material seria o objeto pronto e o não material seria esse conhecimento, essa técnica adquirida nesse exercício do trabalho. E esse trabalho só é possível porque houve uma experiência humana anterior, uma subjetividade anterior. Ou seja, alguma ação, alguma atividade animal, não é, do homem foi percebida, foi guardada, foi apreendida, foi depois imaginada e refeita, né? Foi planejada, etc. Então, essa passagem de uma mera atividade para uma experiência, porque ficou registrado na cabeça, né? E depois isso feito novamente em forma de trabalho, resulta num produto cultural. Isso é cultura a grosso modo. Então, o que nos interessa também é entender que é isso a base da que nós chamamos de humanização. Porque você sai de uma inteligência comum aos mamíferos, que é a inteligência concreta, de apenas manipular, mexer com a natureza, porque os animais fazem isso, os macacos fazem isso, né, os mamíferos fazem muito bem isso, mas essa inteligência concreta, utilitária, imediata, quando ela é acrescida da noção de tempo, de temporalidade, de um devir, de algo que vem depois, ela é guardada em forma de imagens na cabeça, não é? E onde entra aí o processo da imaginação, né? E aí nós temos a passagem de uma função psicológica inferior, que é essa inteligência concreta, para uma, uma função superior, posteriormente, que vai ser o que nós estamos chamando de inteligência abstrata e, consequentemente, o conceito daquilo que foi feito. Por isso nós estamos falando aqui de conceitos preliminares, de conceitos básicos. Pensar conceitualmente é pensar, é usar uma função psicológica superior, certo? É ser capaz de abstração. Então, simplificando e sintetizando, a ação imediata de pegar um galho, derrubar uma fruta, um animal faz, a gente faz. O animal deixa aquele galho, pode até usá-lo de novo. O homem, ao guardar esse galho para usar amanhã e levar consigo,
ou ao apontar e transformá-lo em lança, ao quebrar uma pedra, lascar uma pedra, para usar como ferramenta, polir uma pedra, ele já está imaginando, ele está lembrando, ele aprendeu, ele subjetivou uma ação e que vai objetivá-la posteriormente, vai exteriorizá-la. Então, subjetivar é interiorizar e objetivar é exteriorizar. Quando você produz um texto, você está objetivando algo que você aprendeu, que você subjetivou, né? Então, esse processo é duplo também. Bom, então, é aí que a gente chega no conceito de cultura. Não é? Então, quando a gente diz que a cultura ela é uma produção humana, então ela é o que nos diferencia dos animais. Não é? A cultura. A razão, então, a razão é um aspecto. Né? Então, nós somos racionais, mas nós somos culturais. Nós criamos uma natureza artificial. Essa natureza artificial é a natureza, na sua última configuração, que seria a própria cidade. Na vida urbana, a cidade, civis, cidade, é o berço, então, de um nível cultural que nós chamamos de civilização. Então, viver em cidade é viver em civilização. E para viver em cidade, nessa natureza artificial criada por nós passamos por etapas, não é, de desenvolvimento e de cultura. Saímos de grupos, né, de bandos, para grupos urbanos, né, aldeias, né, e cidades, e civilização. Essa é uma vertente francesa que, que chama atenção, né? E Morgan chama atenção para isso também, que é a passagem da selvageria para a barbárie e da barbárie para a civilização. A selvageria seria o bando na caverna, a barbárie seria o homem na aldeia, o grupo, né, social na aldeia, a sociedade já, e a civilização seria já na cidade. Por quê? Porque na cidade só é possível viver se houver uma gestão, uma política, né? Por isso que polis, que deu origem à política, vem de polis, cidade em grego, né? Então, a gente tem a cidade sendo possível a partir de normatizações, de regras, de leis e de um governo, de um Estado. Pode ser teocrático, democrático, aristocrático, oligárquico, enfim, várias formas, né? Monárquico, né? Mas o importante é que é essa compreensão que a gente precisa do conceito de cultura, não é? A gente precisa entender que o conceito também de sociedade, da qual a sociologia tem como objeto, né? A sociologia estuda essa dinâmica dos grupos humanos, dos homens em grupo, em sociedade. O conceito de sociedade, a compreensão de sociedade também tem a ver com esse ajuntado de pessoas que têm um padrão de comportamento, né? Tem normas, né? Tem costumes comuns, né? E é interessante a gente perceber, e aí é importante o diálogo entre as disciplinas, que é na história, na antropologia e tal, que a gente dialoga, né? E a própria sociologia nesse intercâmbio, que é a coisa de entender que as condutas, né, sociais, as condutas do grupo, as regras de comportamento não apenas individual, mas do grupo, ela começa no exercício daquele primeiro trabalho, daquele conceito de trabalho. Porque para você transformar a natureza, você pode fazê-lo individualmente, quebrando a sua pedra, mas tem coisas que você precisa fazer coletivamente, que é uma irrigação, que é uma caça, né? Que você tem que organizar. Né? Então, é a ideia quase que a gente tem do esporte da equipe. Né? Então, cada qual com a sua função, o seu time, o seu tempo,
Então, essa conduta normatizada, de alguma forma, ela tem origem na ideia do trabalho, né? Dessa transformação da natureza. E depois na organização dessa sociedade, né? Agora, dando sequência à nossa conversa, né? É importante a gente, então, encadear aqui uma atividade que vira experiência, né? Que vira trabalho, que depois vira cultura, né? A gente precisa entender que essa cultura que pertence a um grupo, a uma sociedade, que essas pessoas elas estão organizadas em instituições. E que se a gente vai trabalhar um ramo da sociologia, que é a sociologia jurídica, a gente vai lidar com a lei, com essa produção cultural, que é a lei. Não é? E aí é uma outra coisa interessante, porque quando a gente começa já a enxergar a partir do viés da cultura e o que é cultura, a gente começa a entender que as coisas, nem tudo é natural, é ontológico, não é? Mas é algo produzido, criado, é uma criação, né? Não é algo pronto, dado e acabado, né? Não é como uma árvore, né? Não é como uma pedra, não é como, enfim. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que esse conjunto de instituições que se relacionam no funcionamento de uma sociedade, essas organizações que nós chamamos de instituições, que a lei é uma delas, a linguagem é uma delas, a família é uma delas, o Estado, o partido político, o sindicato, a igreja, a escola, são instituições. Então, a sociedade está organizada em instituições. Então, entender a institucionalização, como é que essas instituições surgem, né, historicamente, é entender como as sociedades se organizam, é entender as formações sociais, socioculturais, né? Então, a sociedade brasileira, a partir do formato das suas instituições no tempo e na história, e nada é desvinculado uma coisa de outra, né? Porque a sociologia ela estuda os fenômenos historicamente determinados, é a história que estuda os acontecimentos no tempo. Isso é da história, nas várias dimensões da vida humana. A geografia estuda com ênfase no espaço. A sociologia, a dinâmica social. A história trabalha tempo e espaço, a geografia, espaço, tempo, não é? Mas quem trabalha toda essa dinâmica, essa perspectiva, mesmo no tempo, dialogando com a história, né? A sociedade no tempo, no presente, e já fazendo projeções para o futuro, não é a história, é a sociologia. Por isso é que os sociólogos é que são chamados para discutir questões eleitorais, políticas, de gestão da sociedade, né? Bom, mas voltando ao nosso raciocínio, essa discussão sobre o conceito de instituição e de institucionalização nos leva a um outro conceito que está nesse debate, nesse diálogo aí de natureza e cultura, que é a reificação. Eu pretendo finalizar a nossa conversa de hoje passando por esses conceitos, para a gente chegar depois no conceito na categoria do nome da nossa disciplina de sociologia jurídica. Ora, a reificação vai ser quando essas próprias instituições, ou o próprio comportamento social, ou a própria cultura, vai ser naturalizada pelos indivíduos, vai ser reificada no sentido de ser não questionadas, né? Não entendidas como algo criado por nós, mas algo dado por Deus ou pela natureza, algo imutável, algo do destino, etc. E isso é muito utilizado politicamente para o bem e para o mal, né? Então, nós vimos que existem dois tipos de inteligência, né? A concreta
e abstrata que nos distingue dos outros animais, porque somos animais também, embora com a característica de ser humanos, sapiens e sapiens, né? Essa inteligência concreta, então, ela faz parte do nível da manipulação direta da natureza, enquanto que a abstrata ela já incorpora a ideia do tempo, do futuro, a experiência, né? A subjetivação, não é isso? E a linguagem, né? Então, a gente entender que essa cultura e essa experiência ela é comunicada, ela precisa ser comunicada, ela precisa ser transmitida, e isso se dá através da linguagem. Por isso que a linguagem é uma das primeiras instituições humanas. A criança tem contato, se humaniza primeiramente com a família ou com a linguagem, aprendendo a falar pai, papai, mamãe, não é? Essas são as duas instituições que nos recebem, né? E é interessante que quando a gente chega no mundo, quando a gente nasce, biologicamente, a gente encontra um mundo cultural pronto. As instituições estão aí funcionando. As condutas sociais, comportamentais estão postas, e a gente tem que assimilar essas coisas. E essa relação do homem com a sociedade, com essas normas, é que é interesse dessa sociologia jurídica e é do direito. Então, o direito, como essa ciência que vai estudar a lei enquanto norma, enquanto escrita, enquanto costume, vai ser objeto dessa área da sociologia, que é a sociologia jurídica. Né? Então, nada está desvinculado. Então, o mundo simbólico ele é uma representação do mundo concreto, real, no sentido do fenômeno, né? Porque é real também o simbólico. Né? Então, por isso que a cultura ela tem esses dois lados, do simbólico e do material. Então, nós temos essa caminhada aí, não é? Que a gente já traçou do trabalho até chegar na conduta social, cultural, não é? A gente entende, então, que estamos tratando também de algo importante quando a gente fala de civilização, cidade, sociedade complexa. Então, a gente entendeu o conceito de sociedade, né, como esse agrupamento humano organizado, né, em costumes, em condutas, e idiomas, normas, enfim, né, que aí tem suas diferenciações em nações, cidades, grupos e tal. Agora, é importante a gente entender que, historicamente, a sociedade, né, a vida humana, ela tem vários aspectos em que a sociedade é apenas um aspecto. Ou seja, existe uma realidade concreta, material do corpo físico que exige alimentação, manutenção, vestuário, abrigo, né? Exige produção de riqueza, de mercadoria, né? exige circulação dessa mercadoria, exige consumo, né? Exige, então, para a manutenção da própria vida, que nós chamamos de aspecto econômico da vida humana. Então, a palavra economia não quer dizer apenas dinheiro, trabalho nesse sentido, mas economia é gestão, né? Então, a gestão concreta, material da vida, ela exige, então, tem esses aspectos da produção, que pode ser agrícola, artesanal, industrial, a própria economia da cultura, o cinema é uma indústria cultural e econômica, né? Então, a circulação é o comércio, né? Os serviços, né? Hotelaria, restaurante, cabeleireira, barbeiro, etc. O consumo é a compra, né? A apropriação, o uso dessas mercadorias. E a riqueza seria o capital, a mercadoria e o próprio trabalho.
Então, o conceito de riqueza na economia é interessante isso, porque riqueza não é só acúmulo, né? Riqueza é a existência. Nós estamos chamando de capital aquele dinheiro que é investido e que gera lucro, né? Dinheiro do baixo colchão não é capital. O dinheiro que está investido, nem que seja na poupança, ou em banco, ou no imóvel, enfim, uma atividade, é capital. O capital ele é móvel e imóvel, né? Então esse é o imóvel da empresa, da fábrica, da máquina. O móvel é o, o trabalho, os trabalhadores, etc. E a mercadoria que é produzida por esse trabalho com o capital financeiro e o capital de máquina, de empresa, é riqueza também. A mercadoria é uma riqueza. Você faz troca de mercadoria, você faz permuta, né? E você tem o trabalho, que agora está sendo descoberto nesse tempo de pandemia, de quarentena, a importância do trabalho. Os bancos estão passando a ajudar a sociedade a voltar à atividade, porque o dinheiro sozinho não gera riqueza, né? E isso estava ocultado, mas isso é uma outra conversa. Então, a gente tem a vida nessas dimensões, essa é a dimensão econômica da vida, né? E a sociedade, então, que é outra dimensão da vida humana, seria esse, nós já dissemos, desse grupo, né, com regras e costumes, né? A gente já falou dessa gradação de bandos para grupos e, né, em aldeias e sociedade, né? É interessante ressaltar também que o trabalho, ele na sociedade complexa da cidade, da civilização, ele é diferente da aldeia no seguinte aspecto. E isso é importante porque para frente vai ser necessário para a gente entender a questão do direito quando trata de sociedade. A divisão natural do trabalho é diferente da divisão social do trabalho. A divisão natural do trabalho é aquela em que as funções são divididas por sexo e por idade. A mulher faz uma coisa, o homem faz outra. O homem faz as coisas pesadas e as mulheres fazem as coisas mais leves. É de acordo com o corpo, o sexo, no sentido biológico da força. O homem faz a guerra, o homem desmata e a mulher e o homem ara e a mulher joga a semente e depois colhe, né? Então, na sociedade indígena de aldeia, você tem essa divisão, né? Isso refere-se ao período paleolítico, neolítico, né? Onde você já tem agricultura, no neolítico, na pedra polida. E você tem as crianças brincando e aprendendo os papéis sociais dos adultos, os velhos ensinando com a sua experiência, né? As curas, ou como guerrear, né? Então, existe essa liderança natural dos mais velhos, né? E essa é a divisão natural do trabalho. Essa é que precedeu a civilização e a cidade. Já na civilização e na cidade, quando a gente já tem cidade, governo, aí a gente já tem uma divisão do trabalho por função social. Um grupo é da guerra, é o exército. Um grupo é o da produção de alimentos, os camponeses. Um grupo é o que administra tudo, é o Estado, é o governo, né? E nesse nós temos os sacerdotes, os funcionários, os escribas, né? E a figura do rei, do faraó, do patese, enfim, do monarca. Então, essa divisão de função é a divisão social do trabalho. Ela, historicamente, coincide com a civilização e com a ideia de sociedade, né? A dimensão, então, nós temos a dimensão econômica, que é a base material, a dimensão social, que é a organização desse grupo para exercitar essa atividade econômica, essa sobrevivência econômica. E temos a dimensão da gestão dessa sociedade na sobrevivência, que é a política.
né? É a administração da sociedade, né? Por isso que vem de polis, da administração da polis, né? E é a articulação dessas instituições sociais, né? Escola, igreja, partido, Estado, a forma do Estado, se é em três poderes, né? Enfim, sistemas, regimes, né? E aí, um outro aspecto que é importante chamar a atenção, indo para os finalmente, é que tudo isso, não é, está amarrado e retroalimentado na cultura. Porque a cultura é outra dimensão, junto com a economia, sociedade, política e cultura. E nessa cultura nós temos todo o aspecto espiritual, intelectual, né? Artístico, religioso, jurídico dessa sociedade, dessa economia, né? E dessa política, as leis, etc. Né? O ordenamento jurídico. Então, a mentalidade, a ideologia, tudo está no campo da cultura, tudo está no campo da superestrutura. Então, nós temos uma estrutura, uma superestrutura. Nós temos uma infraestrutura econômica, uma estrutura política e social e uma superestrutura cultural, né? Onde abarca todo esse aspecto. Né? E esse aspecto cultural ele precisa ser transmitido para as futuras gerações e também na mesma geração. E isso se dá através de algumas instituições específicas, né? Como é o caso da educação. Por isso que a escola é uma instituição social. E aí a gente vai para o próximo conceito, que é o da instituição, que seria essa instituição. E o que é interessante é que a gente entender que toda instituição ela é um tipo de organização, mas nem toda organização é uma instituição. Embora na publicidade a gente faça propaganda para uma empresa, uma propaganda institucional, a gente está fazendo uma propaganda da marca, do nome da empresa, da Coca-Cola, do etc. Agora, uma empresa não, no nosso conceito sociológico, não é instituição. A marca ela tem essa representação simbólica na propaganda institucional, mas a empresa em si ela não encaixa no conceito que nós estamos tratando aqui de instituição, porque a instituição, para nós, ela tem algumas características. Ela precisa, ela tem que ter uma... Então, recordando, o que seria exemplo de instituição? Né? Família, lei, igreja, Estado, né? Essas ideias que criaram raízes na sociedade. Né? Então, ela precisa de ter tempo, ela precisa ter tradição, ela precisa ter durabilidade, ela precisa ter reconhecimento social, ela precisa ter uma pertinência universal para aquele grupo. Ela tem uma finalidade social que é para todos. É para a identidade daquele grupo, daquela sociedade, ela tem uma finalidade que não é para ela própria. Então, ela existe para a manutenção e reprodução daquele grupo. Não é diferente da empresa, que dependendo, ela precisa do lucro dela, ela vive para ela. Não é? A instituição não, ela, para além disso, ela tem essa obrigação, por isso é que ela tem esse reconhecimento social, ela tem legitimidade. Né? Ela tem reconhecimento, legitimidade, ela é entendida como algo externo que interfere na vida das pessoas. A lei, eu tenho que estar fora de mim, mas eu tenho que... né? Então, tem a coercividade, né? Tem a normatização, tem as punições, né? Enfim, as sanções, né? E é disso que se trata, nós estamos falando. Né? Então, ela é institucional. A organização social, não. Então, ela tem exterioridade, tem objetividade, coercitividade, poder de coercitividade, tanto é que o Estado, como uma instituição tem o direito, mesmo numa religião que proíba matar, o Estado tem essa legitimidade de matar, de prender, de coagir, em benefício do grupo social da sociedade.
Então, a instituição tem, daí o poder da instituição. Ela está acima dos indivíduos. Quando a gente fala em agir institucionalmente, a universidade é uma instituição. Agora, ela tem uma característica importante, além da legitimidade, da coercitividade, da objetividade, né? De ser concreta, ela tem historicidade, né? Ela não surge do nada, ela tem uma história, uma tradição. Como o casamento é uma instituição, né? O casamento monogâmico e tal. Então, veja, mas aí nós entramos no outro aspecto, que é o próximo conceito, de reificação, quando esse casamento monogâmico passa a ser tido como o natural da natureza. Mas voltando aqui, então, à questão importante da instituição, é que ela tem autonomia. Se a instituição não tiver autonomia interna e frente à sociedade, ela não é instituição. Por isso, um exemplo que eu gosto de dar é o da Igreja Católica, por exemplo. A Igreja, como instituição, ela não permite, por exemplo, na sua história, não tem, a freira não reza missa, não é sacerdotisa, e nesse sentido, né? O padre, sim. Então, e ninguém processa a igreja, nem o Papa, por machismo que seja, né? Homofobia, misoginia, etc. Porque isso é uma tradição. Então, tal como a família, ela não, o lar não pode ser invadido nem com ordem judicial, perdão, fora do horário das 6 da tarde da manhã, porque o lar é onde está a família, a criança, etc., a vida, né, o berço da vida e tal. Então não se pode entrar e pegar o fogão, né, porque está devendo o fogão. Então, tem toda uma legislação própria para proteger. Ninguém pode processar a Igreja Católica por tratamento desigual com as mulheres. Então, ela tem esse grau de autonomia. Viu? A pessoa sai da religião, vai para outra, mas aquela religião tem aquela. Porque é uma instituição. Então, é interessante falar dessa autonomia, porque a universidade está precisando dessa autonomia. A universidade é um lugar de produção, ela é instituição porque ela produz conhecimento para a humanidade, por isso que ela é universitas, é universal. E essa produção de conhecimento para a humanidade precisa ser respeitada institucionalmente, tratada institucionalmente. Ela tem que ter a autonomia de dizer aos governos: isso não está certo, porque isso não é científico, e esse conhecimento científico é papel social, função social dela dizer. Agora, se isso vai ser obedecido ou não, é outra história, aí já é questão de poder, mas a função social dela é essa. E não ser calada, ser submetida a outras verdades, né, aí ela deixa de ser instituição, passa a ser uma empresa, apenas como a gente tem visto aí, né, nessa discussão. Então, a linguagem é também uma instituição, né, universal. Até as punições que nós vamos ver, elas se materializam em palavras, né? Estão representadas em palavras, os castigos, né? E ela é usada para justificar os castigos, né? Para explicar, argumentar, interpretar, né? E é interessante essa legitimidade da instituição, né? Como a gente falou, até o direito de matar, né? O Estado tem, a polícia usar a força, a violência, né? De controle, né? Agora é interessante que a instituição ela funciona por papéis sociais. Então a instituição lei ela precisa do papel social do juiz, do advogado. Então as pessoas representam papéis sociais. E aí é o que na ponte que a gente vai fazer para o outro conceito que é o de reificação. Quando eu me identifico com o meu papel social, ao ponto de achar que isso é divino, isso é natural, que eu sou somente aquilo, isso é reificação. Fico incapaz de me afastar daquela realidade e entendê-la como ela é, uma criação social para uma finalidade, uma função. Então, os papéis social de conduta são importantes na ideia da institucionalização e da construção do mundo social. Né? A lei, como já falamos, né? E agora vamos, então, finalizar com o conceito de reificação, para não ficar longo nossa primeira videoaula, que é, então, essa naturalização tanto dos papéis sociais quanto das instituições, das ideias, né? O não questionamento, como a gente falou do casamento, que tem a função social de reprodução dessa sociedade, né? Mas quando você passa a acreditar inquestionavelmente que só existe, sempre existiu um tipo de casamento, de família,
né, a escola, a educação tem que ser, os alunos têm que ficar em pé, porque sempre foi assim, coisa e tal, o professor é o centro. Não, as instituições precisam ser modificadas, e isso é feito de geração para geração, e isso é feito através de uma reflexão, e daí o papel da educação, quando realmente de qualidade, né? A ideia do mercado, reificado é triste, virou o Deus mercado. E o Deus mercado, além da oferta e procura, da demanda, né, a uberização, a desregulamentação de outras instituições, né, em frente a essa ideia hegemônica do mercado, que volta, que isso já é historicamente recorrente, ela agora esbarra em quê? Na realidade concreta aí de uma pandemia, de uma necessidade dessa sociedade estar organizada para além do mercado, que é o papel que a civilização surge com o Estado, não o estatismo, não é? Porque existem vários tipos de organização política. Mas essa ideia do Estado, do mercado como um Deus, não é? Inquestionável, não é? Está sendo, mais uma vez, desvelado, tirado dos véus, mostrando que não é assim e que isso é uma realidade concreta, o mercado, mas ele é apenas uma também representação, que é simbólico, né? E ele precisa de ser regulamentado, porque senão ele cai no nível de selvageria, de antivida até. Essa é uma discussão para depois. E, finalizando, a própria desigualdade social costuma ser naturalizada. Sempre foi, sempre será. Aí busca na religião, busca na Bíblia, no Talmud, no islamismo, no orientalismo, onde quer que seja, no hinduísmo, sei lá o quê, nas castas e tal, né, é justificativo no racismo, então, para a desigualdade social. Esquecendo que era uma construção social humana, histórica, né, mas que é tratada também como algo da natureza, tá certo? Foi um prazer imenso estar com vocês, né? Espero que vocês tenham aguentado bem a minha experiência nossa. No próximo encontro, a gente vai tratar então da sociologia jurídica, tá certo? Vocês já leram o texto Fundamentação, né? Os fundamentos, e viram também a gênese do direito, e a gente vai então avançar já agora nos conceitos básicos da nossa disciplina. Eu agradeço a atenção de todos. Voltamos sempre a nos encontrar nos horários das nossas aulas, né? Na sexta-feira, tá? Eu deposito essa videoaula, e se der mais uma também. Um abraço a todos e tchau. Valeu.